Começando aqui nas configurações, o robô já pergunta logo de cara qual que é o valor das nossas entradas, que é o valor de cada sinal, cada operação. Aqui ele pergunta se a gente vai operar por porcentagem da banca ou por valor fixo. Tá? Eu aconselho fazer pelo valor fixo, até para ficar mais fácil você acompanhar os resultados do robô e poder saber o que está acontecendo, tá? Fica mais fácil de calcular. Então vamos escolher aqui o segundo botão, valor fixo. Você seleciona e ele já responde. Qual será o valor da entrada? Que é o valor da entrada de cada sinal. Vamos trabalhar com 3% da banca, mas de valor fixo, que daria R$3, tá? Para uma banca de 100. Então, agora ele vai perguntar o payout mínimo que o robô vai entrar nas operações. Caso contrário, ele não entra. O que é o payout, para quem não sabe? É a porcentagem que a IQ Option paga se você ganha a operação. Por exemplo, eles nunca vão pagar o valor que você investiu naquela operação. Por exemplo, investir R$3, eles não vão te pagar R$3 de lucro. É muito difícil isso acontecer. Eles podem até pagar 99%, mas 100% de lucro eles não pagam. É muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, qual que será o valor mínimo dessa porcentagem? Se tiver pagando pouco, o robô não entra, entendeu? Basicamente isso. Então, vamos por 73%. Acima ele entra. 73% ele entra e para cima ele entra. Caso contrário, ele não entra, entendeu? Agora aqui ele pergunta o stop win. Vamos trabalhar com 15% da banca, mas vamos usar valor fixo. 15% de 100 é R$15. Então vamos trabalhar com stop win de 15. O que é o stop win? O stop win é o quanto você pretende ganhar por dia. Ele atingindo esse limite, ele desagenda. Para quê? Para você não ficar muito tempo exposto no mercado, ficar operando o dia inteiro, aí começa a ter muita notícia, o mercado bagunça e você acaba tomando muito loss depois seguido, entendeu? Então é uma forma praticamente de te proteger em relação a isso, tá? O stop loss é também basicamente a mesma coisa do stop win, porém é quanto você pretende em um dia ruim. A gente espera que não aconteça, mas o tanto que você pretende perder no dia, para você manter o seu gerenciamento. Nesse caso aqui, a gente vai colocar valor fixo também. E vamos fazer um pequeno cálculo rapidinho, que vai vir depois nas outras configurações aqui. Mas é a questão do galho. Nessa configuração que eu vou fazer, a gente vai usar um galho com multiplicador de 2. Então, como que funciona o galho? O galho, ele multiplica o valor da entrada na próxima vela, fazendo parte daquele sinal. Ou seja, você perdeu a entrada lá, o sinal. Na próxima vela, ele entra multiplicando o valor que você entrou para poder recuperar. Então, como ele está multiplicando, ele vai entrar com R$6, sendo que a entrada é 3. Então, se esse sinal perdeu na entrada e no galho, o prejuízo foi de quantos? De R$9. 6 do galho e 3 da entrada. Então, 9. Mas, aqui no stop loss, vamos fazer um stop loss de 2 sinais seguidos com derrota. Então, é 9 com 9, 18. Será de R$18 o stop loss nosso. Aqui ele pergunta se a gente vai querer um pré-stop loss. Ou seja, se ele vê que o robô vai, na próxima operação, vai passar desses R$18, ele não vai entrar, ele vai desagendar e vai te avisar. Desagendei, pois o pré-stop loss foi batido aí, entendeu? Então ele não vai continuar. Vamos por que sim. Aí, aqui é a parte que eu falei do teste. Vamos fazer no teste e é o que eu aconselho a todo mundo que está pegando a primeira configuração, a primeiro agendamento, a usar. Para quê? Para ver se fez certinho a configuração, se deu tudo certo.
Deu aquela confiança na primeira operação, aí sim, se quiser, passa para real já, beleza? Mas vamos usar a conta teste, aquele dinheiro fictício da Equioption. Agora, em relação ao delay das ordens, você tem duas opções: resposta rápida ou resposta concreta. Vamos usar a resposta concreta. Por quê? Pessoal, a concreta, quando termina a entrada, no GALI, ela espera a entrada terminar para depois entrar no GALI, a concreta. A rápida não. Antes de acabar a entrada, faltando 1 segundo, ela já entra no GALI. Mas muitas vezes o mercado ali, a vela ela muda de direção, você ia acabar ganhando aquela operação, só que na rápida ela já entrou no GALI sem precisar, porque ela entrou 1 segundo antes. A concreta não, ela espera o sinal terminar, a entrada terminar, para depois ver se você vai precisar de GALI ou não, entendeu? Por isso que eu gosto da concreta. Pessoal, continuando com a nossa configuração, a primeira parte a gente já finalizou, que era a parte inicial das configurações, tá? Agora vamos fazer a parte das estratégias, que é onde a gente vai configurar com GALI, sem GALI e etc, beleza? Aqui ele já pergunta se a gente vai querer realizar uma análise de tendência. Vamos supor que sim, tá? E aí ele vai perguntar se é pela análise da Invest ou pela análise por velas. Eu gosto pela velas. Aqui, depois que seleciona, ele vai perguntar quantas velas anteriores ao sinal devo analisar. Nessa parte aqui, galera, vamos colocar 5 velas. E eu já vou gravar uma partezinha lá dentro da Equioption para explicar, tá? Depois que coloca 5 velas, ele pergunta qual a porcentagem que ele vai analisar essas velas, para se ele entrar no sinal ou não. Vamos por 60%, beleza? Ótimo, quando houver 60% de aparecimento de um tipo de vela entre as 5 velas anteriores ao sinal, irei considerar como uma tendência. Deseja que a Robin faça uma análise de notícias que podem impactar a sua ordem? Sim. Aí ele vai perguntar qual a importância mínima da notícia que você considera passível de um impacto na ordem. Eu gosto de usar, pessoal, a média, 2 touros. E aí ele pergunta, né? Quantos minutos que em torno dessa notícia que pode fazer o impacto, né? Eu vou colocar 20 minutos. Combinado. Irei utilizar esse tempo para análise das notícias. Desejo utilizar GALI, ciclos ou soros? Ou nenhum, né? Mas vamos usar o GALI, que é o que a gente falou lá no começo do stop loss. Entendi. Quantos GALIs desejo utilizar? Um GALI vamos usar, tá, gente? E aí ele vai perguntar se é o valor multiplicador ou o valor inteiro. Vamos usar o valor de multiplicador. E aí vamos colocar o número 2. Ou seja, ele vai multiplicar o valor da entrada. Que a gente tinha falado, R$3 de entrada, vai multiplicar para 6 na próxima vela. Beleza? Feito isso, está configurado. Agora vamos fazer o agendamento dos sinais e ver como que vai ser a operação. Antes disso, eu vou explicar um negócio aqui da tendência. Por que a gente colocou 5 velas, 60%, beleza? Eu vou abrir aqui a Equioption, já vem. Pessoal, voltei aqui na Equioption para estar explicando para vocês como que funciona a tendência lá, tá? Que nem, olha, esse sinal aqui que tá essa vela que está sendo operada aqui, vamos dizer que o sinal dela seria
um call, tá? Então o robô analisou as 5 velas anteriores, olha, 1, 2, 3, 4 e 5 com a vermelha aqui, a primeira aqui, ó, aqui, esse quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 5 velas anteriores, 4 eram verdes. E o nosso sinal, que nem o exemplo que eu dei aqui, era cal. Então, ele entrou no sinal porque ele viu uma tendência de alta. Se o seu sinal fosse vermelha, ele não entraria. Se o seu sinal fosse put, perdão. Ele não entraria, porque ele iria contar 1, 2, 3, 4, 5. A tendência estava de alta, ele não iria entrar no sinal, entendeu? Então era isso que eu queria estar explicando para vocês sobre a tendência de velas, como que ele faz. Bom, nossa configuração finalizada, estratégias finalizadas. Agora precisamos dos sinais.